É, minha boiada, as ações não param de subir, mas para os gringos parece que nossa bolsa ainda tá barata. Eles não param de comprar enquanto a gente só observa. E aí, com tudo em alta, a gente fica na dúvida do que fazer. Se continua comprando, se espera, se vende para realizar um lucro, não é? E às vezes é melhor não fazer nada. Mas pra gente que quer acumular cotas para receber renda passiva na aposentadoria, temos que continuar de olho para ver se tem coisa boa para comprar, né? Daí, papéis de empresas de energia, por exemplo, todo mundo tem ou quer ter na carteira, por ser um setor resiliente e previsível, que pagam com frequência. E você já reparou que faça chuva, faça sol, a conta de energia sempre chega na sua casa? Mesmo consumindo o mínimo, você ainda tem que pagar. Então é um setor legal para a gente estudar. Mas será que com toda essa alta, os preços ainda estão interessantes? Vamos dar uma olhada aqui. Hoje o nosso papo é sobre o setor elétrico brasileiro. É um setor que, historicamente, sempre chamou a atenção de quem investe, né? E a gente vai entender direitinho por quê. E olha, para entender de onde vem todo esse interesse, é só dar uma olhada no passado. Pensa só, desde 2009, o retorno foi de mais que o dobro do Ibovespa. É um desempenho de gigante, não tem outra palavra. E o mais interessante é que essa história não é só sobre o passado, não. A coisa acelerou, e muito recentemente. Dá uma olhada nesse número. Desde o comecinho de 2023, o índice do setor simplesmente disparou 72%. A grande questão que fica no ar é: será que ainda tem para onde subir? Pois é exatamente essa a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Porque com uma valorização dessas, o jogo muda, né? Então, nosso plano é o seguinte: vamos mergulhar em cada segmento do setor elétrico para ver onde, se é que existe, ainda tem oportunidade boa na mesa. Ok, então, para começar a nossa análise, a gente precisa falar de um competidor de peso que entrou na jogada, a renda fixa. Com os juros onde estão hoje, a pergunta que todo investidor se faz é essa: poxa, vale a pena mesmo correr o risco do mercado de ações, sendo que tem título público oferecendo um retorno tão seguro e previsível? É aquele dilema clássico, né? A eterna balança dos investimentos. De um lado, a chance de ganhar mais com as ações. Do outro, a tranquilidade e a segurança da renda fixa. A grande questão é, para que lado essa balança pesa mais agora? E olha só o número que define o tamanho desse desafio. Hoje, os títulos do governo estão pagando inflação mais 7,5%. O que isso quer dizer na prática? É um ganho real, limpo, garantido, de 7,5% acima da inflação. Essa passou a ser a nossa régua, o nosso ponto de partida. Qualquer investimento em ações, para valer a pena, precisa entregar mais do que isso. Beleza. Com essa régua de 7,5% em mente, vamos começar a olhar para os segmentos. O primeiro da lista: geração. Estamos falando daquelas empresas que de fato produzem a energia. A pergunta é: será que elas passam nesse teste da renda fixa? Bom, e olhando a análise, a gente vê que a resposta para a maioria é não. Quase todas as geradoras estão com o retorno esperado abaixo da nossa régua. Mas tem uma exceção que salta aos olhos: a Auren Energia. A projeção para ela é bem mais alta. Aí fica a pergunta, né? Qual é a mágica aqui? Então, não é bem mágica, é uma questão de risco. Esse retorno maior da Auren vem com uma contrapartida, digamos assim. O risco também é bem maior. A empresa está bem alavancada, ou seja, com bastante dívida, e teve prejuízo recentemente. Resumindo, é uma aposta de alto risco, alto retorno. Precisa ter estômago. Ok, saindo da geração, vamos agora para a transmissão. Pensa nelas como as grandes rodovias que levam a energia pelo país. Esse segmento sempre foi visto como o porto seguro do setor elétrico, sabe? Receita previsível, contratos longos, tudo muito estável. A questão é, será que nesse porto seguro a gente encontra um bom negócio hoje? E, segundo a análise, a resposta é não muito. Parece que o preço da segurança está alto demais. A maioria das empresas de transmissão está oferecendo um retorno esperado abaixo da nossa régua de 7,5%. Ou seja, mesmo sendo seguras, elas não parecem tão atraentes nesse momento. Aí tem a Alupar, que até se destaca com um retorno projetado um pouco melhor. Mas aqui tem um porém importante. Ela paga menos dividendos. Por quê? Porque ela pega uma fatia maior do lucro e reinveste na própria operação. Isso é ótimo pensando no crescimento lá na frente, claro. Mas no curto prazo significa menos dinheiro pingando na conta de quem investe. Bom, isso nos traz para o nosso terceiro e último pedaço do setor, a distribuição. São as empresas que fazem energia chegar na tomada de casa. Depois de ver geração com muito risco e transmissão meio cara,
Será que é aqui que a gente encontra o ponto de equilíbrio, aquele sweet spot? E olha, parece que sim. Segundo a análise, é justamente na distribuição que estão as oportunidades mais interessantes do momento. A gente vê aqui várias empresas com um retorno esperado bem acima daquela nossa régua da renda fixa. E dentro desse grupo que parece bem promissor, tem uma empresa que merece um zoom, a CPFL Energia. Vamos dar uma olhada mais de perto para entender por que ela se destaca tanto? Para começar, a CPFL não é pequena, longe disso. É simplesmente a maior distribuidora de energia do Brasil. E a distribuição é mesmo o coração da empresa, respondendo por mais de 60% de todo o negócio. Mas o que chama a atenção de verdade na CPFL é a sua história recente, uma verdadeira virada. Se a gente olhar para antes de 2017, a empresa vinha patinando um pouco. Aí, em 2017, teve uma mudança no controle acionário e, a partir daí, a transformação foi impressionante. Os lucros simplesmente saltaram de 1 bilhão para mais de 5 bilhões de reais. É um crescimento espetacular. E essa virada não foi só nos números do balanço. A gestão nova trouxe uma mentalidade bem clara, muito focada em quem investe na empresa. A própria política deles diz isso com todas as letras. O objetivo é ser um player importante de dividendos no mercado. E não é só discurso, não. Eles estão entregando. O próximo pagamento de dividendos, por exemplo, representa um yield, um retorno de quase 8% só com esse pagamento considerando o preço atual da ação. É um número bem forte que fala por si só. Então, no final das contas, depois de passar por todos esses segmentos, a gente volta para aquela pergunta lá no começo. Sabendo que existe um investimento seguro, ali, disponível, rendendo 7,5% real, qual é o prêmio de risco que justifica colocar o dinheiro em ações? Quanto a mais o investimento precisa render para compensar a incerteza? A resposta para essa pergunta é muito pessoal e é ela que vai guiar as próximas decisões de investimento. Fica aí a reflexão. Então é isso, meus chifrudinhos. Me conta se você prefere geração, transmissão ou distribuição. Tá comprando ou esperando? Beijos da Milena. É Mooney. Tchau.